Começando então mais um estudo bíblico, hoje nós vamos falar um pouco sobre história bíblica, sobre alguns fatos históricos, alguns pontos de estudo da história bíblica. A história bíblica ela é importante para nós estudarmos porque ela clarifica muitas coisas que a gente lê na Bíblia, muitas passagens, muitos textos que muitas vezes nós temos dúvida. A história bíblica, o panorama histórico-cultural pode esclarecer para a gente muita coisa. A tradução que nós vamos usar vai ser a NVI. A NVI ela teve início a publicação em 1957 nos Estados Unidos e no Brasil ela chegou em português no ano de 2001. Essa é a tradução que nós vamos usar para os versículos hoje. Começando, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de dia e noite, o conceito bíblico de dia e noite. Gênesis 1, de 1 a 5 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, Yom, em hebraico, e as trevas chamou noite, Laila, em hebraico. Passaram-se a tarde, Erev, em hebraico, e a manhã, Boker, em hebraico. Esse foi o primeiro dia. Então, na Bíblia, a ideia da palavra dia é uma referência à parte clara, que vai do nascer até o pôr do sol. No início dos tempos, o período de 24 horas ele era dividido em duas partes: Erev, tarde, e Boker, manhã. Erev começava ao pôr do sol, ou conforme Gênesis 3:8, na viração do dia, e terminava ao nascer do sol. Começava o Boker. Então, nós vemos nesses próprios versículos que nós lemos agora há pouco que houve tarde e manhã. Essa é a sequência de Gênesis, a sequência cronológica de Gênesis de todos os dias. Primeiro dia houve tarde e manhã, segundo, tarde e manhã, e assim sucessivamente. Depois, a parte clara do dia, o Boker, começou a ser dividido e o meio-dia ele era chamado de maior calor do dia. Era a hora que todos procuravam um abrigo, um lugar mais refrescante para fazer a refeição, para descansar. Isso em Gênesis 18, de 1 a 4, nós conseguimos ler, 2 Samuel 4, 5. Posteriormente, essa hora passou a ser chamada de meio-dia, em hebraico, Tzoharaim. O Tzoharaim era o período do meio-dia, era o plural de Tzohar, que por sua vez ele vem do verbo tsahar, que é reluzir. Depois ele veio a significar espremer azeite também. Por quê? Porque o meio-dia era o horário mais favorável para se espremer o azeite das azeitonas, porque ela já estava amaciada por causa do calor intenso do meio-dia. Então, esse período era o período propício para se espremer as azeitonas para produzir o azeite. Era o calor do meio-dia que fazia elas ficarem macias. Gênesis 43, 16 25, nós podemos ler isso, 2 Samuel 4:5 também. Para que a marcação dessas partes do dia fosse calculada, começou a ser necessário, com o passar do tempo, algum instrumento, algo que funcionasse para marcar esse tempo, para delimitar quantos minutos, quantas frações das 24 horas haviam se passado. E surgiu então o relógio de sol, provavelmente entre 5.000 e 3.500 a.C., no Egito e ou na Mesopotâmia. Mesopotâmia, não há certeza aqui do local exato. Consistia originalmente então de uma haste colocada em um lugar que pegasse sol durante o dia inteiro e essa sombra que ele projetava iria fazendo um circuito que calculava a duração desse tempo. Esse, então, é o relógio do Sol, que foi usado por muito tempo. Ainda encontramos hoje em alguns lugares esses relógios. Só que ele tinha umas desvantagens. Ele só funcionava de dia e em dias ensolarados. Num dia nublado não ia ter relógio de sol. E nas noites também não ia ter esse cálculo do tempo. Então foi-se necessário desenvolver novas técnicas e instrumentos para isso. E aí começou a ser observado que um líquido, se ele estivesse num reservatório
e tivesse um orifício que fizesse ele vazar, ia ter uma constância que esse líquido ia cair por ali. Então, essa regularidade serviu de inspiração para se criar a clepsidra, o relógio de água. Então, esse relógio de água consistia em dois recipientes. Eles tinham escalas nele. Era colocada água em um e ele ia vazando e caindo, gotejando no recipiente maior. Esse recipiente maior tinha uma boia dentro dele que ia marcando nas segmentações desse segundo recipiente o tempo em que ia passando. Isso era usado muito em tribunais antigos, o relógio d'água, para conseguir medir o tempo que a acusação e a defesa tinha para cada um. No primeiro século, os judeus eles haviam adotado a contagem greco-romana de 12 horas por dia e essa contagem, o próprio Jesus faz referência em João 11, 9 e 10, quando ele diz: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. O Senhor Jesus e os escritores sagrados eles usam essa divisão para marcar fatos do tempo, essa divisão de 12 horas de dia e 12 horas de noite. As horas do dia elas eram contadas desde a alvorada, por volta das 6 da manhã, até o pôr do sol, por volta das 6 da tarde. E eram divididas em 12 partes, sendo 3 as principais. As principais, então, quais eram? A hora terceira, por volta das 9 horas. Mateus 23 fala isso, Marcos 15, 25, Atos 2, 15. A hora sexta, por volta do meio-dia, Mateus 25, 27, 45, João 4, 6, 19, 14, Atos 10, 9. E a hora nona, por volta das 3 da tarde, Mateus 27, 45, 46, Atos 3, 1, 10, 3, 30. O horário da cura do servo do oficial romano foi na hora sétima. Nós, muitas vezes, por a leitura, nós associamos às 7 horas, mas não, eram às 13 horas que ele foi curado. Isso está em João 4, 49 a 53. A hora da crucificação foi a hora terceira. Marcos 15, 25. O período das trevas sobre toda a terra foi a hora sexta e a hora nona. Marcos 15, 33 e 34. Então nós temos essas medidas do tempo para isso. Essas horas elas não eram exatas, elas não tinham uma exatidão, elas eram horários aproximados, porque a duração do dia, da luz e do entardecer, de acordo com a época do ano, ela ia oscilando, então não era uma marcação fixa. No tempo antigo, do Antigo Testamento, os judeus eles dividiam a noite em 3 vigílias. A vigília da noite, Salmo 63, 6, ou o princípio das vigílias, Lamentações 2,19, que ia desde o sol posto até as 10 horas da noite. A vigília média ou da meia-noite, Juízes 7,19, que principiava às 10 horas da noite e prolongava-se até as 2 horas da madrugada. E a vigília da manhã, 1 Samuel 11:11, ia desde as 2 horas da manhã até o nascer do sol. Em tempos posteriores, a noite começou a ser dividida segundo o costume dos romanos. Os romanos não tinham 3 vigílias, eles tinham 4 vigílias espalhadas durante esse período da noite. Tinha essas vigílias para fins também militares. O Senhor Jesus ele faz uma referência a essas vigílias quando fala a respeito da vinda dele. Ele diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Marcos 13:35. A primeira vigília ela era chamada de tarde ou tardinha, em grego é ópse, que dá a ideia de perto do fim do dia. Então, quando Jesus falou se ele voltará à tarde, ele estava se referindo a essa primeira vigília, a vigília da tarde. Existia a segunda vigília, era chamada de meia-noite, em grego mesokitnion, e começava por volta das 9 horas e terminava à meia-noite. A terceira vigília era chamada de canto do galo, a lectrofonia. Ia da meia-noite a cerca das 3 horas. E a quarta e última vigília era chamada de cedo, a vigília da manhã, grego proi, findava na aurora, por volta das 6 horas.
Foi na quarta vigília da noite que o Senhor Jesus andou sobre as águas ao encontro dos discípulos que estavam no barco. Marcos 14, 25 fala disso. E essas vigílias? Essas vigílias, elas eram da seguinte maneira. Em Israel, existia um texto, naquelas épocas e ainda hoje, tu não encontra somente os textos bíblicos, mas que estão no nosso compêndio bíblico, mas nós temos, por exemplo, a Mishnah, e tem um trecho da Mishnah Bava Kamá 7:7 que diz assim: não se pode criar pequenos animais domesticados, ou seja, ovelhas e cabras, em áreas estabelecidas de Eretz Israel, pois pastam nas plantações das pessoas, mas pode-se criá-los na Síria. Apesar do fato de que, em relação a muitos outros halachot, a Síria é tratada como Eretz Israel, e no deserto de Eretz Israel não se pode criar galinhas em Jerusalém, devido à carne de sacrifício que é comum lá. Há uma preocupação de que as galinhas peguem o lixo que transmite impureza ritual e o coloquem em contato com a carne do sacrifício, tornando-o ritualmente impuro. E os sacerdotes não podem criar galinhas em qualquer lugar de Eretz Israel, por causa dos muitos alimentos em posse de um sacerdote, que devem ser mantidos ritualmente puros, por exemplo, terumá. Além disso, não se pode criar porcos em nenhum lugar. E uma pessoa não pode criar um cachorro a menos que esteja amarrado com correntes. Pode-se espalhar armadilhas e shvoim para pombos somente se isso for feito a uma distância de pelo menos 30 ris, ou seja, 8.000 côvados de qualquer área estabelecida, para garantir que os pombos de propriedade privada não sejam capturados nas armadilhas. Por que nós começamos com esse texto? Mais além, nós vamos entender. Então, os judeus com frequência usavam uma forma abreviada quando se referiam às vigílias, tarde, manhã, noite, cantar do galo. Eles referiam a essas vigílias por um termo somente. O canto do galo era a expressão usada naquela época no Império Romano para se referir ao toque de trombeta tocada pelo soldado romano, avisando a todos o final da terceira vigília da noite, ou seja, 3 horas da manhã. No primeiro século, assim em Jerusalém como em todas as cidades importantes dominadas pelo Império Romano, esse toque de trombeta era conhecido como canto do galo. Então, hoje, nós associamos, muitas vezes até no livro de Apocalipse, a trombeta com uma trombeta romana. Nós temos aquela trombeta de metal, as pinturas falando do Apocalipse, aparecem os anjos segurando trombetas de linha histórica romana. Porque a trombeta do povo de Israel nos tempos bíblicos não era essa de metal, a trombeta era o shofar. O shofar era a trombeta que eles usavam, não a trombeta romana. Prosseguindo, ao final de cada vigília e início da próxima, era assinalado por um toque de trombeta. Assim, da mesma forma, nas vigílias anteriores, ao final da terceira vigília, um sinal era dado pelos guardas romanos e ocorria a troca da guarda. Esse soar de trombeta às 3 horas da manhã era chamado de galicínio e de alectrofonia, em grego, e ambos significavam em português o canto do galo. Essa expressão veio do fato que os galos normalmente cantam de madrugada, embora não tenham um horário fixo para isso. E como explicar então o fato que Marcos narra Jesus falando de uma forma específica de um ponto histórico? Fala assim: respondeu Jesus: asseguro-lhes que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Marcos 14:30. O que acontecia é que durante os tempos festivos, devido ao grande número de pessoas na cidade de Jerusalém, a trombeta era com frequência tocada 2 vezes. Então, como era época de Páscoa, a trombeta tocou 2 vezes, ou seja, o canto do galo soou 2 vezes. O historiador Plínio ele diz que o toque da trombeta da meia-noite era conhecido como o primeiro cantar do galo. O toque das 3 horas da manhã era conhecido como o segundo cantar do galo. Dessa forma, Plínio sugere que a primeira negação teria acontecido momentos antes da meia-noite e a última negação de Pedro exatamente segundos antes das 3 horas da madrugada. A segunda negação teria ocorrido no espaço entre a meia-noite e as 3 horas da manhã. Também uma explicação extremamente viável para o acontecido.
Isso, associado com aquele primeiro texto que foi lido, a gente começa a associar que naquele território não podiam ter criações de galinhas, não podia ter galos naquele lugar que iam cantar na madrugada. Então, associa-se com o canto do galo, o cantar do galo, com esse toque da trombeta que era usado culturalmente naquela época. Isso nós temos fatos históricos que comprovam. Outra coisa que acontece é que nós, quando lemos muitas vezes um texto bíblico fluidamente, nós muitas vezes pensamos que tudo acontece muito rápido. A primeira negação de Pedro e a terceira, nós pensamos que isso aconteceu rápido, rápido, uma depois da outra. Mas não, isso pode ter levado algum tempo, sim, pode ter levado horas entre a primeira e a última negação. Isso tudo com base nos fatos históricos. E nossas pinturas que nós encontramos muitas vezes representam justamente os galos cantando. Filmes, séries, desenhos e inúmeros tipos de material representam o galo animal naquele lugar. O que mais provavelmente aconteceu é que na verdade era justamente o toque da trombeta romana. E um pouco da ciência. Ciência e a Bíblia. A Bíblia, ela está de acordo com a ciência? Sim. Embora a Bíblia não seja um livro científico, ela é exata quando fala de assuntos de ciência. O universo teve um começo, por exemplo, Gênesis 1:1. Em contraste com isso, muitos mitos antigos dizem que o universo não foi criado, mas ele foi organizado de um caos já existente. O universo é governado diariamente por leis naturais coerentes e não por caprichos dos deuses. A Terra está suspensa no espaço vazio, Jó 26:7. Muitos povos antigos acreditavam que o mundo era como um disco achatado apoiado em um gigante ou em um animal, como um búfalo ou uma tartaruga. A água evapora dos oceanos ou outras fontes e cai no solo em forma de chuva, neve ou granizo, alimentando os rios e nascentes. Jó 36:27, 28, Eclesiastes 1:7, Isaías 55:10, Amós 9:6. Os gregos, por exemplo, acreditavam que era a água dos oceanos subterrâneos que alimentava os rios. No século XVIII ainda se acreditava nisso. As montanhas aumentam e diminuem de tamanho. As que existem hoje já estiveram sob o oceano no passado. Salmo 104, 6, 8. Por outro lado, vários mitos dizem que os deuses criaram as montanhas já no seu tamanho atual. Práticas higiênicas protegem a saúde. A lei dada à nação de Israel incluía regulamentos sobre lavar as mãos depois de tocar um cadáver, isolar pessoas com doenças infecciosas, eliminar fezes humanas de forma segura. Levítico 11:28, 13:1-5, Deuteronômio 23:13 fala um pouco disso. Por outro lado, na época em que esses regulamentos foram dados aos israelitas, os egípcios tratavam as feridas abertas com uma mistura que continha excremento humano, por exemplo. Outra coisa, a Bíblia não fala diretamente, a gente falando agora um pouquinho sobre a questão dos dinossauros. A Bíblia fala sobre isso? Bom, a Bíblia não fala diretamente sobre os dinossauros, mas ela diz que Deus criou todas as coisas. Com certeza incluía os dinossauros nisso, né? Porque é inevitável nós falarmos sobre isso, sobre a questão dos dinossauros, e também nós não podemos negar as evidências fósseis. Existem fósseis de dinossauros sendo descobertos ainda hoje com frequência. E esses fósseis, eles nos contam sim histórias e registram animais que existiram. Nós não podemos negar a existência de um dinossauro tendo fósseis para isso. É a mesma coisa que daqui a 100 anos uma criança vai ouvir falar do pássaro Dodô e vai dizer que nunca existiu, porque ele nunca viu um. Mas existem fósseis. Esse pássaro já extinto, ele habitou nesse planeta, mas não existe mais porque foi extinto. E essa extinção que ocorreu com esse pássaro Dodô fez ele não ser mais uma criatura que vive em nosso mundo, mas que viveu. E as crianças de hoje, por exemplo, vão olhar e vão dizer que não existiu, foi só uma invenção. Não, ele existiu, porque existem registros fósseis desse pássaro. Grandes animais marinhos, monstros, Gênesis 1:21, pode estar incluído aqui os dinossauros. Todos os animais rasteiros, Gênesis 1:25, os animais selvagens da terra, Gênesis 1:25 também. Nós podemos incluir aqui
essa categoria de animais que existiram. E nós vamos falar um pouquinho para encerrar sobre as viagens de Paulo. Não vamos entrar em detalhes, vamos só falar superficialmente. Isso pode ser um tema a ser abordado mais além. Como eu havia falado antes, muitas vezes nós lemos a Bíblia e pensamos que tudo aconteceu muito rápido ou que as distâncias percorridas eram rápidas. Então, para isso, a gente vai ver um pouquinho dos mapas. Aqui era a vida antiga de Paulo, de Tarso até Antioquia, passando por Jerusalém e Damasco, onde ele teve o um encontro com o Senhor. Essas distâncias não eram curtas. Depois, o começo do ministério de Paulo, desde de Damasco, ele percorreu vários lugares e essas setas que indicam os percursos, nós conseguimos ver que as distâncias não eram curtas. Isso se prova quando a gente começa a falar das viagens missionárias de Paulo. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Nós vemos as setas desenhadas e ali no canto inferior direito nós vemos a escala em quilômetros. Quando nós paramos para olhar aquela escala e vemos essas setas, nós sabemos que não eram curtas essas distâncias. A segunda viagem missionária já ampliou um pouco mais o mapa, já abriu um pouco mais o alcance, as distâncias eram maiores. Isso, a terceira viagem missionária, nós conseguimos já ver a Itália lá no canto, então ela abriu mais ainda esse leque de distâncias. A terceira viagem missionária ela foi então até a Itália, ela atravessou continentes, então as distâncias eram gigantescas, não eram distâncias pequenas, nós não tínhamos meios de transporte rápidos naquela época. Paulo não pegava um avião, não acumulava as suas milhas para trocar por alguma coisa depois, eram distâncias grandes e os meios de transporte da época eles não eram tão avançados em velocidade quanto os nossos hoje. Um outro exemplo são as cartas que ele enviou para as igrejas. A igreja de Roma, de Tessalônica, de Filipe, de Corinto, de Éfeso, de Colosso. Então, essas igrejas em que ele foi escrevendo cartas também não eram mandadas por SEDEX, não eram enviadas por e-mail, não, eram cartas que tinham que percorrer essas distâncias todas. Quando nós vemos, por exemplo, a distância de Jerusalém até Roma, era uma distância incrível, então essas distâncias não eram curtas como muitas vezes nós pensamos. Aqui, a quarta viagem missionária de Paulo, por exemplo, também concentrada mais naquela região, ela não eram de distâncias curtas. Se nós calcularmos a área em que ele percorreu, era uma distância gigantesca. Então, isso serve para nós aprendermos que muitas coisas que nós lemos na Bíblia, nós não temos que ler com superficialidade. Nós temos que nos aprofundar na leitura para conhecer, sim, os detalhes disso tudo e aí aumentar, inclusive, a nossa compreensão bíblica de vários assuntos. Esse foi o nosso estudo de hoje. Até a próxima. Deus abençoe.